Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aleluia, aqui vai tudo bem, glória a Deus, com as lutas, matando o leão cada dia, com Jesus matando o urso, lá matando o leopardo, pisando na cabeça da serpente, do escorpião e todo o poder do maligno, porque Jesus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Convido você, meu irmão, minha irmã, família de Deus que faz parte desse canal, entrar em oração comigo e também nós lermos a palavra de Deus que está no Salmo 35, do versículo 1 até o 7, que diz assim: Glória a Deus. Davi suplica para que Deus o julgue. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Aleluia. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem, dizem a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Volte atrás, envergonha-se os que contra mim intentam o mal. Seja como pragana perante o vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Aleluia! A minha alma se alegrará no Senhor, alegra-se na sua salvação. No versículo 9, aleluia, a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação, porque todo aquele que pede, recebe. E nessa manhã nós estamos pedindo a ajuda do Espírito Santo, aleluia, para ele pleitear a nossa causa, pleitear a nossa peleja, porque a fúria é grande. Aleluia, Jesus fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade deste mundo. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Precisamos ser coluna, precisamos estar de sentinela, precisamos fechar as brechas de legalidade, precisamos restaurar o altar para poder vencer as batalhas deste mundo, viu? Aleluia, porque o diabo não brinca de diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a minha casa, a minha família, a tua casa, a tua família, porque é para isso que ele veio. Não podemos cochilar, não podemos ficar desligado, não podemos ficar tosquenejando, não podemos ficar desapercebido. Ao contrário, de sentinela na brecha, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Aleluia, orar sem cessar, como diz a palavra de Deus, aquele que ora, recebe, aquele que busca, encontra. Então nessa manhã, meu irmão, minha irmã, família de Deus, precisamos estar na brecha, precisamos estar blindados, aleluia, na presença do Espírito Santo, porque só assim nós podemos vencer as batalhas deste mundo, a tempestade, as armadilhas, as arapucas, as setas envenenadas de Satã, porque ele lança as flechas envenenadas contra a nossa casa, contra a nossa família. E a casa sem oração, a casa sem a busca de Deus, sem a proteção de Deus, é uma casa destelhada para todo tipo de vendaval, para todo tipo de seta, para todo tipo de tempestade. Vou contar uma experiência aqui bem rápido e depois nós iremos orar. Hoje a minha irmã ligou para mim, irmã mesmo carnal, ligou para mim depois que eu cheguei do ciclo de oração, ligou para mim 11 horas da manhã. Aleluia. E ela estava totalmente inchada, ela tinha acabado de chegar da UPA. A língua dela estava inchada, ela estava transformada, totalmente transformada, uma coisa horrenda. Eu peguei oração, ungi minhas mãos, ungi-me
e orei, falei com ela face a face, porque ela mora na Penha, eu moro aqui na ilha de Guaratiba, é bem longe. Aleluia, e eu botei em oração, eu clamei o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Orei por ela em nome de Jesus, pedi que Deus enviasse a misericórdia, a cura e o favor dele. E Deus ouviu a oração e ela já estava bem melhor, com o rosto desinchado, desinchou a boca ficou um pouco inchada. E para a glória de Deus, tinha um pastor lá, que é o pastor dela, estava lá, eu nem sabia. Orei com ele, oramos junto e Deus fez a obra. Por isso que nós temos que estar na brecha, por isso que nós temos que estar intercedendo, orando pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela, pelos nossos filhos, pela nossa vida. Precisamos estar revestidos das armaduras espirituais para ficar livre das ciladas do diabo. Aleluia. Se lemos aqui agora, pleiteia, Senhor, com aqueles que preteiam comigo, peleja com aqueles que pelejam contra mim. Aleluia. Tira a lança e obstrui o caminho deles, e perseguem eles. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação, diz o Senhor. Seja confundido e envergonhado os que buscam a minha vida. Volte atrás e envergonha-se os que contra mim intentam o mal, para que nós possamos estar na palavra de Deus. Nós precisamos buscar, não podemos tosquenejar, não podemos ficar desapercebido, porque nós temos que entender que nós estamos numa guerra espiritual. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e isso ele faz afinco, certinho, e o povo de Deus está dormindo, os lares estão sendo bombardeados daqueles que não oram, aqueles que não buscam, já orando ele bombardeia, e se você não orar é pior ainda. Então Deus, para poder usar você tem que estar na brecha da oração, você tem que estar de sentinela, porque vai vir pessoas, não foi a minha irmã, mas no outro dia foi a minha sobrinha lá dos Estados Unidos, do outro dia foi ontem foi uma irmãzinha lá de Portugal, e assim vice-versa. Nós vamos fazer no ID de Jesus, mas para fazer o ID de Jesus, precisamos estar revestidos das armaduras espirituais, precisamos estar revestidos do poder de Deus para vencer as lutas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade deste mundo, porque o diabo está aí para matar, roubar e destruir. A intenção dele é matar, é destruir, ele é ver sofrimento, é tristeza, é angústia, arma cilada, seta, cova, tudo que não presta, ele manda contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas a casa que está blindada pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, as setas vêm, as lutas vêm, mas vão embora, porque o Senhor brinda a nossa casa, e precisamos também estar revestidos das armaduras de Deus, através da palavra de Deus, através da oração, da intercessão. Quando você ora, você intercede, é um gesto de amor pelo seu próximo, pelo seu irmão, porque quando nós oramos, o céu move ao nosso favor, ao favor da nossa família, a favor do nosso vizinho, a favor das pessoas que estão precisando de oração, até de nós mesmos, a favor de nós, porque a gente não sabe o que está acontecendo ao oculto, mas o nosso Deus vê tudo e sabe tudo, e precisamos estar revestidos para vencer este mundo mal. O povo de Deus precisa acordar, aleluia, ficar vigilante, aleluia, fechar as brechas, legalidade, aleluia, e também colocar sua vida no altar, porque vai vir momentos que pessoas vão ligar para
você, pessoas vão ligar para você pedindo oração, pedindo força, pedindo ânimo, mas como você vai dar se você não busca para você? Você tem que estar revestido para poder saquear a casa do valente. Você tem que estar revestido da unção, da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo, do revestimento de poder, aleluia, com discernimento de espírito, na unção do Espírito Santo, para que você possa ter autoridade e poder para pisar em serpente, escorpião, em todo o poder do maligno e usar a autoridade que Jesus te deu, mandar o mal embora, ele ser expulso, as almas ser liberta, curada, para a glória do nome de Jesus. Não vai ser só comigo, vai ser com todos aqueles que acreditam em Jesus. Vai vir pessoas que não vai bater na tua porta pedindo oração, mas para você orar você tem que estar revestido. Como é que eu vou me revestir? Fala para mim. É lendo a palavra de Deus, é orando, se afastando das coisas do mal, se afastando das coisas do mundo, buscando, aleluia, a face do Deus vivo. Só assim que nós conseguiríamos vencer o diabo e seus demônios. A palavra de Deus fala: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas para resistir o diabo, nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que orar, nós temos que brindar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, nossos netos, brindar a nossa vida, brindar nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso corpo espiritual, se revestir das armaduras de Deus para ficar livre das ciladas, das arapucas, das setas inflamadas, das bruxarias, dos laços do passarinheiro, dos voodoo, das obras das trevas, porque o diabo ele lança 24 horas, lança seta maligna, seta de morte, seta de maldição, de destruição. Então, a povo de Deus fica ligada, acorda, levanta e anda na presença do Espírito Santo. Você só vai vencer essa luta, só vai vencer esse problema na oração, no joelho, no jejum, na palavra, na santificação, na consagração da tua vida. Aleluia, assim você vai conseguir, porque sem desse jeito você não conseguirá, você será um derrotado, uma derrotada. Mas em nome de Jesus, Deus chamou homens e mulheres valentes, cheios do Espírito Santo, para fazer a diferença. Que nessa manhã você venha fazer a diferença, em nome de Jesus, na tua casa, na tua família, na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, na vida da sua família, da sua parentela e daqueles que precisam de você. Aleluia, através do Espírito Santo. Aleluia, mas aqui no versículo 4, sejam confundidos, envergonhados que buscam a minha vida. Volte atrás, envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Tu, Senhor, aleluia, é o nosso Deus. Deus é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Não podemos temer a nada. Deus é maior do que tudo, maior do que qualquer problema, maior do que tudo. Então vamos orar em nome de Jesus. Essa foi a experiência que Deus me deu essa manhã com a minha irmã, a outra foi a minha sobrinha lá nos Estados Unidos, outra foi uma irmãzinha lá em Portugal, outra foi outra pessoa, e assim vai. Nós temos que fazer o ID de Jesus, mas temos que estar preparado com a nossa vida no altar, aleluia, para que dando que se recebe, aleluia, para você curar alguém, vocês têm que estar curado. Então nessa manhã receba aí, no nome de Jesus, renovo espiritual, reforço espiritual, aleluia. Fecha as brechas nessa manhã, meu Deus, da nossa vida. Vai fechando as brechas, as legalidades. Pai, restaura o nosso altar. Joga por terra, Pai, todo impedimento, todo embaraço. Pai, que nós possamos ser atalaias, Pai. Atalaias verdadeiros para aqueles que estão precisando de uma palavra, que estão precisando de uma oração. Pai, que estão precisando de um aperto de mão, de um abraço, de um ombro, Pai. Pai, que nós possamos ser essa caixinha de remédio,
remédio que vem do céu para curar as feridas, através do teu Santo Espírito, através da tua palavra, que toda armadilha preparada, que todo laço do passarinheiro contra a nossa casa, contra a nossa família, contra meus irmãos aqui deste canal, seja quebrado, seja anulado, seja desfeito, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós quebramos toda obra das trevas, seja destruído contra a nossa casa, contra a nossa família, não prosperará, aleluia, porque Deus é conosco, maior o que está em mim e em ti do que o que está no mundo, mas precisamos estar revestidos das armaduras de Deus para ficar firme contra a cilada do diabo, aleluia, que nessa manhã Deus te revista, te dê graça, te dê força, te dê sabedoria, te dê ânimo, te dê esperança, te dê fé, alegre o seu coração, aleluia, vai para cima, não desiste, aleluia, com Jesus você pode todas as coisas naquele que te fortalece, com Jesus nós podemos tudo, com Jesus nós podemos todas as coisas, o mesmo Jesus que guardou Daniel da boca dos leões, o mesmo Jesus que guardou Sadraque e Abidnego daquela fornalha ardente, aleluia, o mesmo Jesus que curou o paralítico, que curou o cego Bartimeu, que curou aquela mulher daquela hemorragia há 12 anos, que curou aquela outra mulher que estava com um demônio nas coluna há 18 anos, é o mesmo Jesus que está aqui, basta você crer, acreditar, aleluia, ir para cima, porque se você fechar a guarda, cruzar os braços, o inimigo vai fazer festa, vai fazer carnaval na tua casa, na tua família, porque ele veio para fazer isso, para matar, roubar e destruir, mas a casa que está blindada, a família que está blindada com a oração, com a palavra de Deus, ele não tem poder, ele até tenta, ele entra por uma porta, mas por 7 ele sai, aleluia, Deus é comigo, Deus é contigo, povo de Deus, não está em tempo de brincar, não está em tempo de ficar parado, não está em tempo de ficar desapercebido, ore pelo seu lar, ore pela sua família, aleluia, fica de coluna, busque a Deus pelos seus queridos, pelos seus parentes, pela sua parentela, pelo seu vizinho, pela sua vida, pela sua casa, porque nós estamos vivendo momentos sombrios aqui nessa terra. Jesus já está voltando, precisamos estar na brecha, esperando a volta do rei, não é de qualquer maneira. Tinha 10 virgens, 5 era louca e 5 era prudente. As 10 virgens escutaram o noivo, mas 5 estavam preparadas, 5 estava despreparada, estava de qualquer maneira, mas nessa manhã Deus está te preparando, enchendo a sua lamparina com azeite, colocando unção, colocando sabedoria, colocando renovo, colocando autoridade que Ele já te deu, aleluia, para pisar em serpente, escorpião e todo o poder do maligno, para você lutar a favor da tua casa, da tua família, brindar a sua casa, brindar teus filhos, brindar sua casa, sua família, brindar seu esposo, brindar sua vida, que todo espírito maligno de enfermidade, que toda obra das trevas, que todo olho grande caia por terra, no nome de Jesus. Ah, Pai, toma, Senhor, os lares em tuas mãos, toma o lar da Valdileia, Senhor, tua serva, vai ungindo ela da alta cabeça à planta dos pés, repreende, Pai, todo espírito da morte, toda obra das trevas que foi mandado, lançado, proferido contra a casa dela, Pai, que veio para matar, Senhor, roubar e destruir, Senhor, mas há poder no teu nome, há poder no teu sangue, Senhor, queima, Pai, toda obra das trevas naquela casa, naquela família. Deus tem misericórdia, toma nossa casa, toma os nossos filhos, toma os nossos netos, toma, Senhor, nossos esposos, toma as esposas dos teus filhos, toma nossa
nossa família, toma nossa parentela, Senhor. Repreende a fúria do adversário, Pai. Nos dá autoridade e poder para pisar em serpente, escorpião e todo o poder do maligno, Pai. E levar o lead, Senhor, para as famílias cansadas. Que nessa manhã, Pai, Senhor, nos revista com o teu poder, com a unção nova, uma unção, Pai, que quebra o jugo do adversário, como diz lá, Isaías 10, 27. Por causa da unção, todo o jugo seria quebrado. Que nessa manhã, no nome de Jesus, nós quebramos agora, eu e este povo, quebramos agora todo o jugo do adversário, toda obra das trevas, todo olho grande, toda mandinga, todo pó de pemba, todo trabalho feito nas cachoeiras, nas mata-virgens, nas encruzilhadas, seja quebrado, seja desfeito pelo nome de Jesus. Bata em retirada todo espírito da morte, espírito do suicídio, espírito do homicídio, espírito de enfermidade, da loucura, do desemprego, da miséria. Saia no nome de Jesus da nossa casa, da nossa família. Aleluia. Seja envergonhado e confundido todos aqueles que querem ver a nossa ruína, a nossa queda, que armou cilada e cova serão envergonhados, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Deus, obrigado por essa oração. Toma cada peça de roupa, toma o retrato, olha a chave, opera sinais e maravilha, Pai. Nos revela o profundos e escondidos, nos reveste, Pai, com as tuas armaduras espirituais, Senhor, para que nós possamos vencer a batalha, vencer este mundo mal, Senhor. É com a tua bênção, é com a tua unção, com o teu revestimento de poder, Senhor. No nome de Jesus, entregamos cada casa, cada família que faz parte desse canal. Eu entrego cada família, Pai, que faz parte desse canal. Eu entrego a Helena, a Cristina, a Celi, a sua família, a sua filha, a Cremilda, a Sandra, aleluia, o Antônio Inácio, o Billy, a Fernanda, a Shirley família, a Graça e família, Vanderlei e família, Vamberto e família, Bruna e família, Thalita e família, meus vizinhos da direita e da esquerda. Eu entrego a Kelly, o esposo, eu entrego a Tassi, eu entrego a Gabi, entrego a Dani, entrego a Regina, a Madalena, o Diniz, a Isabel, a Karen, ó Senhor, entrego esse povo em tuas mãos, a Irani, Senhor, Miguel, Débora, Pai, entrego esse povo em tuas mãos, Senhor. Opera sinais e maravilha, repreende a obra das trevas, Senhor. Entra com a tua salvação, com a tua libertação e vai dando vitória. E Pai, nos reforça com a tua presença, com o teu Espírito, Senhor. Nos orienta, nos ensina, Pai, ser conosco, com a nossa casa, com a nossa família. Muito obrigado, Deus, por essa oração, por essa palavra, porque envergonhado e confundido serão os nossos adversários, diz a tua palavra. Aleluia. E diz também que os caminhos deles serão tenebrosos e corregadios, e o anjo do Senhor os persiga. Que os anjos do Senhor os persiga. Toda cilada do adversário contra nós não prosperará. Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz. Um abraço. Fique com esse Salmo 35. Leia aí devagarinho na sua casa, que você possa entender melhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Tenha um ótimo dia na presença do Espírito Santo. Não desista, persista, porque a vitória está na perseverança. Não abaixa a guarda, porque se abaixar, o inimigo toma conta e faz o carnaval. Aleluia. Fica na paz do Senhor. Um abraço, até a próxima, se o nosso Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.